Olá pessoal, meu nome é Jonas Bravo e hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre onde entra o Kung Fu no Templo Shaolin. Existe uma lenda sobre o Templo Shaolin que fala que o Kung Fu foi criado dentro desse templo. E, na verdade, isso não aconteceu. O Kung Fu é muito mais antigo que o Templo Shaolin. Para você ter uma ideia, o Kung Fu tem mais de 4.000 anos de história. Já o Templo Shaolin foi fundado em 495 depois de Cristo. Ou seja, o Templo Shaolin ele é muito jovem no final das contas. Mas existe sim uma ligação entre o Kung Fu e o Templo Shaolin. E ela vem, na verdade, de vários momentos na história do templo onde as artes marciais elas foram importantes. Então, em primeiro lugar, você tem que pensar que o templo Shaolin ele fica num lugar muito isolado, na montanha Shaoxi. E esse lugar isolado, ele era uma rota de fuga de bandidos. Então, era muito importante que as pessoas do templo pudessem se defender, justamente porque às vezes eles eram saqueados, o templo era incendiado e as pessoas tinham que fugir de lá. E os monges eles tinham que saber um pouco de arte marcial para poder se defender. Mas no fundo, todas as pessoas tinham que saber um pouco de arte marcial para se defender. Na antiguidade, você tinha um contexto social muito violento principalmente para as pessoas que ficavam mais isoladas. Como você não tinha uma força policial, uma força nacional que defendesse os direitos de cada cidadão, você não tinha um Estado tão forte, então o que acontece? Era muito a defesa pessoal, dependia muito de cada um. Então todo mundo tinha que saber um pouquinho de Kung Fu, um pouquinho de arte marcial para poder se defender, principalmente pessoas que viajavam e que viviam em locais muito isolados. Então o que acontece? Muitas das pessoas que iam para o Templo Shaolin para se dedicar aos estudos budistas ou então para se dedicar ao estudo das artes marciais, iam lá já sabendo alguma coisa de arte marcial. Então era muito comum que você tivesse um oficial reformado do exército ou um aventureiro que soubesse artes marciais e ensinasse isso no seu vilarejo, na sua vila. E é o que a gente chama de Kung Fu da vila. Ou seja, é o Kung Fu que todo mundo lá daquela aldeia aprende, porque o mestre do lugar, a pessoa mais apta do lugar, ela vai ensinar. Então você já tinha essas técnicas. Vai passando o tempo e diversas lendas sobre esses monges guerreiros, elas vão sendo contadas. E o Templo Shaolin ele vai ficando muito reconhecido pela arte marcial. Mesmo que a arte marcial do templo ela não tivesse muita coisa demais não. Então você tem algumas lendas que elas são bem fantásticas, né, que contam feitos incríveis do templo, mas ao mesmo tempo você tem alguns registros da participação de alguns monges em algumas campanhas militares. Na dinastia Tang, você vai encontrar esses registros em estelas, que são grandes blocos de pedra onde você gravava certos feitos históricos. E assim a menção de monges Shaolins usando suas habilidades para ajudar determinada dinastia ou não. Isso era algo que não era genérico, ou seja, nem todos os monges iam para essas campanhas militares e, ao mesmo tempo, os números de monges eram muito pequenos. Então, se você tem um exército de 10.000 que vai combater um exército de 15.000 soldados, se o Templo Shaolin mandou 13 monges, isso fez pouca diferença no geral. Por isso, esse tipo de ajuda que os monges eles davam, por exemplo, a algum governante ou alguma cidade para defendê-la, era muito mais uma estratégia política. Poxa, se os monges do Templo Shaolin ajudaram o exército do imperador Taizong, por exemplo, significa que o imperador Taizong deve ao templo. E isso protegeu o Templo Shaolin de muitos momentos onde o budismo foi banido da China. Ou seja, o Templo Shaolin como algo além do budismo foi muito importante para o desenvolvimento do templo. Então você tem uma história que ela é muito mais complexa do que essa ideia de monges guerreiros. Existe uma história muito interessante de um general da dinastia Ming que chama Yu Daiyou. Esse general, ele estava numa campanha contra piratas japoneses, então ele tinha um desafio muito grande, né, de defender o território chinês, que era gigante, o exército estava em frangalhos,
e ele teve essa preocupação de ir ao templo Shaolin e verificar o que da técnica dos monges Shaolins era de tão legal assim, que tinha essa lenda desde muito tempo. E quando ele foi confrontar os monges, ele percebeu que a técnica deles não era tão boa assim, apesar dele ter elogiado as técnicas de bastão dos monges Shaolins. Ou seja, alguns monges eram guerreiros de fato, mesmo assim as pessoas que iam ver o templo, principalmente os generais que eram artistas marciais que estavam no meio, né, do fogo cruzado mesmo, eles tinham que entrar em batalha, tinham que enfrentar piratas, tinham que enfrentar bandidos, ou então etnias diferentes que invadiam o território, eles valorizavam aquela técnica, mas até determinado ponto. Tanto é que nesse manual que o Liu Daiyu criou, ele menciona a técnica de bastão dos monges Shaolins, mas ao mesmo tempo ele não dá tanto foco, ele prefere usar técnicas de outros generais que ele conhecia. Passa-se mais um tempo e o templo Shaolin ele capitaliza ainda mais em cima desse tipo de lenda. Então começam aí vários mestres de vários estilos para o templo e usar o templo para poder fazer o seu treinamento ou então para poder conhecer como era o treino do templo Shaolin. Como a vida do templo era muito dura, tinha pouco tempo para as artes marciais. Ou seja, se você está no meio do campo, você tem que se preocupar em cuidar dos campos, cuidar do seu território, fazer a manutenção das instalações do templo. Então tudo isso era muito trabalho. Não havia exatamente uma rotina de treino igual nós vemos hoje no templo Shaolin. Por isso foi uma imagem construída com o tempo, isso foi sendo desenvolvido até que as pessoas responsáveis pela administração do templo começaram a usar isso de uma forma mais incisiva. Hoje em dia no templo Shaolin você pode fazer um turismo marcial, ou seja, você vai lá, se você é praticante ou não praticante Kung Fu, você pode ir lá e conhecer, fazer cursos dentro do templo, fazer dinâmicas marciais dentro do templo e até ganhar certificações do templo. Mas ao mesmo tempo isso é muito baseado numa fama que tem sim fatos históricos, mas é menos fantasioso do que os filmes e lendas nos querem deixar acreditar. Se você tiver dúvidas sobre o templo Shaolin e a sua história e sobre os monges que a fizeram, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu questionamento e se você gostou dessa informação, deixa o seu like e se inscreva no nosso canal. A gente se vê na próxima. Até mais!